Olá, meus queridos estudantes, eu sou a professora Adriana Passos Oliveira. Nós vamos começar agora a nossa aula da disciplina de análises farmacêuticas sobre espectrofotometria de absorção na região do ultravioleta visível aplicada à análise de medicamento. A aula vai ser dividida em duas partes. Essa primeira parte inicial, nós vamos relembrar os conceitos de espectroscopia de absorção no V visível e na nossa segunda parte da aula vamos falar a aplicação desses conceitos para análise qualitativa e quantitativa do medicamento, tá? Lembrando que os nossos exercícios vai utilizar bastante os conceitos de análise quantitativa, o conceito de ponto duplo, coeficiente de extinção, curva de calibração, e vamos fazer vários exemplos juntos para que depois vocês consigam resolver os exercícios, tá, da plataforma AVA. Qualquer dúvida, estarei sempre disponíveis. Então vamos lá, vamos começar a relembrar os conceitos de espectroscopia de absorção no V visível. Bom, relembrando então, a espectroscopia, o nome, né, ele significa o quê? A área que vai estudar a interação entre a matéria e a radiação eletromagnética, ou seja, como a matéria vai interagir com a luz, né, essa energia radiante. Então, aqui nessa figura, nós temos o espectro eletromagnético que da direita para a esquerda, né, inicia aqui na região do infravermelho, passa, né, pela região do visível, ultravioleta, até a região de raio-x. Então, a região do infravermelho, ela tem uns comprimentos de ondas maiores. Então, vamos imaginar uma corda e duas pessoas segurando na ponta de cada corda e agitando ao mesmo tempo uma corda. Se duas pessoas segurando, né, essa corda em cada ponta agitarem com uma velocidade grande, a gente já imagina o que? Visualiza a formação de ondas curtas, né, e com alta velocidade, com bastante energia. Então, quanto menor o comprimento de onda, maior a energia. E se essas duas pessoas movimentarem calmamente, né, essa corda em ambas as pontas, eu vou fazer o quê? Ondas largas, comprimentos de ondas grande e menor energia. E isso a gente pode visualizar aqui no slide que a região do infravermelho é uma região de comprimento de onda longo, então eu tenho uma menor energia, quando comparado à região do ultravioleta, que eu já tenho um comprimento de ondas mais curtos, maior energia, e assim sucessivamente. Na região de raio-x, o comprimento de onda é menor ainda, então eu tenho uma energia ainda maior, tá? Perfeito? E aqui na região do ultravioleta, que é a região que a gente vai trabalhar hoje, que é a região que vai de 200 a 400 nanômetros, e a região do visível de 400 a 800. Então, a gente vai ficar na faixa de 200 a 800, tá? Nessa faixa, eu tenho uma energia suficiente para provocar uma transição eletrônica, ou seja, uma passagem dos elétrons do estado dos orbitais de ligação fundamental para os orbitais de maior energia. Vamos ver no próximo slide. Então, essa energia eletromagnética que vem nessa região de comprimento de onda do ultravioleta, ela tem um pacote, uma quantidade suficiente para promover uma transição eletrônica. Então, observe aqui na imagem, a gente tem esquematizado aqui dois pares de elétron ocupando o orbital π no seu estado fundamental, e quando a radiação eletromagnética, a luz apresentada aqui por essa setinha amarela aqui, tá? Que seria a radiação, ela vai fazer o quê? Ela vai excitar esse par de elétrons no orbital fundamental, que a gente chama de HOMO, os orbitais π, para um orbital de mais alta energia, que são as interações destrutivas, são aqueles orbitais antiligantes, são os orbitais 1, tá? Então, ela sai do estado fundamental e vai para o estado excitado. Vamos ver um exemplo para ficar mais claro como isso ocorre? Então, nesse próximo slide, a gente tem um exemplo, tá, da substância acetona, que está aqui ilustrado a sua estrutura química. Então, observe que na acetona a gente tem um par, né,
de ligação, aqui a gente tem a ligação π, ligação sigma e os pares de elétrons ao redor do oxigênio, os pares de elétrons não ligantes. Então, nós temos esquematizados diferentes orbitais, né? Os orbitais sigma, que vão participar dessa ligação sigma, aqui o orbital da ligação π, adjacente à ligação sigma aqui. E quem são esses elétrons do orbital N, né? São esses pares de elétron do oxigênio que não participam de ligação nenhuma. Bom, então visualizando como um todo, esses pares de elétrons no orbitais sigma, π e N, que são os não ligantes, observe que a energia ela vai crescendo, né? Então, quando essa estrutura ela é submetida a uma radiação eletromagnética, o que vai ocorrer? Esses elétrons do orbital N, eles vão absorver, vão ser excitados e vão para o orbital mais próximo, que é o π asterístico, tá? Então, eu tenho uma transição eletrônica do N para o π, que está representado aqui no topo direito do slide, tá? Onde eu tenho esse espectro de UV de 190, 290, eu tenho uma pequena banda aqui no lado direito aqui do espectro, mostrando essa transição do orbital N para o π. Observe que ela é uma bandinha menor, porque eu tenho um salto, eles estão bem próximos, eu preciso de uma energia menor, contrário do salto energético, se eu for tirar o elétron do orbital π para o π asterístico, eu tenho um salto maior, então a minha banda da esquerda aqui, representando uma banda mais intensa, de maior absorção, porque eu teria uma absorção, um salto maior do orbital π para o π asterístico, né? O π asterístico seria o orbital antiligante, seriam as interações destrutivas, tá? Então, no caso da acetona, a parte responsável pela absorção é chamada de cromóforo, tá? E na região do V visível, nós temos energia suficiente apenas para provocar a transição dos elétrons π e dos elétrons N, tá? Para mexer com os elétrons do orbital sigma, teria que ter uma quantidade energética muito maior que não é fornecida na região do V. Então, dito isso, pré-requisito para um fármaco ser avaliado por V é apresentar ligações πs, tá? Ou átomos que contenham esses pares de elétrons não ligantes, átomos no orbital N, perfeito? Então, vamos seguir. Então, aqui é o mesmo exemplo, tá? Da acetona, cujo espectro de absorção do V aqui está ampliado, está num zoom maior. Então, a gente falou das duas transições que ocorrem envolvendo os elétrons da ligação π, que é essa primeira absorção do lado esquerdo, mais intensa. Por que ela é mais intensa? Porque eu tenho um salto maior para eu retirar um elétron do orbital π para um orbital π asterístico, que seria aqui na região de onda de 190 até 210. Ao contrário dessa outra bandinha de absorção entre 270 e 280 do lado direito do espectro, onde eu tenho uma transição do orbital N para o orbital π asterístico, é menor porque eles estão mais próximos, eu preciso de uma quantidade energética menor para provocar esta transição. Perfeito? Vamos lá, vamos seguir. Então, aqui, falando, né, resumidamente, a espectrofotometria, ela vai basear nessa interação da matéria, né, da substância em si, com essa energia radiante. É um método sensível, é um método fácil de operar, é um método que tem um baixo custo. Os equipamentos hoje, os espectrofotômetros que são utilizados para essa análise são equipamentos robustos. Então, de modo geral, a gente coloca a amostra, né, a ser analisada na cubeta. Então, a amostra tem que ser líquida ou a amostra pode ser um sólido, desde que dissolvida num solvente apropriado. Então, o espectrofotômetro, ele tem uma lâmpada, tá? E ele vai submeter essa amostra no interior da cubeta, seja ela líquida ou um sólido dissolvido, tá? Ele vai submeter a uma luz incidente. Ao passar na amostra, a luz parte
dessa luz vai ser absorvida e a parte não absorvida ela vai ser emitida. Obviamente aí vão ocorrer algumas reflexões, dispersão e o que a gente vai utilizar é a absorção, tá? Então aqui resumidamente, se uma determinada amostra, como mostrado aqui no lado direito do slide, se uma determinada amostra ela absorve aqui um comprimento na região do verde, que está esquematizado, aqui uma cubetinha preenchida com determinado líquido, aqui representando umas gotículas. Se essa seta verde ela é absorvida, que é esse comprimento aqui, né, que vai do verde mais intenso ao mais claro, de 500 a 550, então a respectiva cor ela vai absorver o verde e vai emitir, tá, a sua cor correspondente, que no caso vai ser dessa região aqui, entre o púrpura e o violeta. São conceitos que vocês já viram na outra disciplina de métodos espectroscópicos, nós estamos fazendo aqui uma pequena revisão. E vocês também viram, né, não só na disciplina de métodos espectroscópicos, como também na analítica, relembrando aqui os conceitos, né, da lei de Lambert-Beer, que correlaciona a quantidade absorvida por uma determinada substância, tá? Em relação ao caminho óptico e a concentração da mesma substância. Então, a lei de Lambert-Beer, a gente tem o A, que é a letra que vai representar a absorvância, o quanto essa substância vai absorver. Ela vai ser diretamente proporcional à absortividade molar, que é uma constante intrínseca característica de cada substância. O B vai ser o caminho óptico percorrido, tá? Que no caso vai ser o diâmetro da nossa cubeta, que normalmente é 1. E C é a concentração da amostra a ser avaliada. Então, nós vamos usar muito nos nossos exercícios, na prova, na nossa aula prática, a lei de Lambert-Beer, que vai correlacionar absorção e concentração, porque normalmente a gente vai estar atrás querendo determinar a concentração para aprovar uma determinada matéria-prima ou medicamento, né, para saber se está conforme o teor, né, a quantidade lá rotulada na embalagem, perfeito? Então vamos seguir aqui. Então aqui, nesse próximo slide, né, relembra ainda a lei de Lambert-Beer, que a gente acabou de mostrar no slide anterior, e lembrando que parte da estrutura química que apresenta o mesmo cromóforo, a gente falou lá no slide anterior que o cromóforo é parte da substância responsável pela absorção no UV, eles vão absorver no mesmo comprimento de onda. Então aqui no slide a gente tem 1, 2, 3, 4 estruturas químicas diferentes, mas a gente comentou que a porção da estrutura, né, a porção da molécula responsável pela absorção, ela tem que ter ligação pi ou pares de elétrons não ligantes, e observe que essa porção nessas 4 substâncias diferentes, essa porção é igual, né? Que seria esse anel aromático aqui integrado a essa carbonila, perfeito? Vamos seguir aqui. A gente falou da lei de Lambert-Beer, que usa a absortividade molar, que é também denominada coeficiente de extinção. Ela é uma constante característica de cada substância, ela é determinada previamente, normalmente já é fornecido pelo método, determinado quando a respectiva substância, né, de análise está na solução 1 molar. No caso do nosso exemplo da acetona, é 9.000 em 195 nanômetros e 13,6 a 274 nanômetros no exemplo que nós abordamos da acetona. Perfeito? Então, vamos aí continuar relembrando nossos conceitos. Outros efeitos que influenciam na absorção é o efeito de conjugação. Então, ainda aí no nosso exemplo principal da acetona, que está a estrutura química desenhada aqui no topo do lado esquerdo, quando uma determinada substância ela é conjugada a outras ligações duplas, como é o caso da metilvinilcetona, que está desenhada aqui do lado direito, o que ocorre? Como vocês já viram lá na química orgânica, a gente, quando tem uma ligação dupla conjugada, esses pares de elétrons, eles sofrem ressonância, há uma estabilização do sistema, tá? Se
se eu estabilizo o sistema, eu diminuo essa energia, então eu vou para um comprimento de onda maior. Então, observem que essa carbonila conjugada a uma dupla ligação, ela vai absorver em comprimentos de ondas maiores do que a carbonila não conjugada. Perfeito? Então, vamos lá. E aqui é um resumido, né, um quadro que mostra vários alcanos, né? Alcanos não, perdão, alcenos. Quanto maior o número de duplas ligações, né? Conforme eu vou aumentando o grau de ressonância, tá? Entre esses pares de elétron e, consequentemente, a ressonância vai estabilizando esse sistema, porque eu vou ter uma nuvem eletrônica e dispersa, e essa estabilização do sistema por ressonância vai diminuir a energia do sistema, então aumenta o comprimento de onda, tá? De absorção. Então, vocês observem aqui, né, na tabela, de cima para baixo, o comprimento de onda ele vai aumentando devido à conjugação aqui das duplas de ligações, né? Comprimento de ondas maiores tem menor energia. Só lembrar lá do primeiro exemplo, no primeiro slide que a gente deu, né? Quando duas pessoas segurando pontas diferentes, né, de uma corda, se elas balançarem lentamente, eu formo ondas com comprimentos longos, tá? Então, vamos seguir aí. Ainda falando, né, de outros efeitos que influenciam na absorção do V, a gente tem o efeito do substituinte, que seria aqui o auxocromo, né, que é um substituinte quando ligado a um cromóforo, aquela parte responsável pela absorção da substância química, vai alterar o seu comprimento de onda de absorção e a sua respectiva intensidade. Então, a gente tem alguns grupos, como hidroxila, amina ou alguns íons, que podem favorecer a ressonância, estabilizando o sistema e aumentando o comprimento de onda, ok? E aí vai depender da eletronegatividade, do grau de ionização, perfeito? Quanto mais for intensificada a ressonância, mais estável, maior o comprimento de ligação. Ligação não, comprimento de absorção.